Boa noite, seja todo mundo bem-vindo, bem-vinda a mais um Sample Journal Club. Esse é um projeto dentro do Sample Research Group, que é um grupo de pesquisa com foco na epidemiologia, prevenção e ciência da disseminação e implementação na área do esporte e da atividade física. Então, a ideia aqui é a gente discutir, né, literatura científica, treinar habilidades aí, né, da leitura para desenvolver uma leitura mais crítica e para conseguir transpor, então, pesquisa para a prática clínica, né, fazer essa ponte, porque às vezes as coisas ficam meio isoladas, então a gente tem perguntas ali na clínica que ficam querendo respostas e a gente precisa fazer, então, essa ponte. E então essa é um dos objetivos do Journal Club. A gente sempre intercala algum texto, não, todos os textos são teóricos, mas alguns mais teóricos, né, livros assim, então mais ali a base, né, de tudo. A gente está lendo agora o livro que chama The Book of Why. Então, para quem tem interesse em causalidade, venham. A gente já está, vamos começar capítulo 8, mas tem todas as reuniões gravadas no YouTube, então vocês podem reassistir. E é isso. E a gente alterna com artigo científico e a gente tem dividido por modalidades esportivas. Estamos discutindo, então, CrossFit. A gente já fez 3 reuniões sobre CrossFit. E hoje a gente traz um artigo que bem interessante, um pouco diferente aí do que a gente está acostumado. E então é um artigo que vai falar sobre dependência, né, do exercício, especificamente no CrossFit, e também validação, né, de medidas psicométricas de um instrumento, que a gente vai falar já já. Então, normalmente, quem modera a reunião, quando são os artigos, é a nossa doutoranda, Pamela Marinelli. E boa reunião, fiquem muito à vontade para abrir microfone, se não quiser abrir a câmera, ou se quiser colocar no chat aí, mas a ideia é que seja uma troca, tá? Não é. A gente tenta. Claro que às vezes acontece de virar um grande resumo, assim, mas a ideia é que a gente faça uma troca mesmo, às vezes falar um pouco mais sobre metodologia, às vezes discutir um pouco mais o resultado ali, enfim. A gente sabe como começa, mas não sabe como termina a reunião, tá bom? Fiquem à vontade aí e bora lá. Olá, pessoal, boa noite. Então, meu nome é Pamela, eu sou aluna de doutorado aqui, faço parte do SciPol e venho tocando esse projeto aí desde o comecinho, então é legal ver sempre carinhas novas. Foi um projeto que é um projeto aí que é difícil sempre a gente se manter engajado aí, engajar com a galera, então é sempre bom ver carinhas vindo de diferentes lugares e que vira e mexe estão aqui participando das reuniões. Antes de começar sobre o artigo em si, vou recapitular um pouquinho sobre as últimas 3 reuniões, né? A gente viu primeiro um artigo que viu a incidência, né, e alguns fatores de risco para as lesões musculoesqueléticas no CrossFit. E aí ele trouxe que a densidade de incidência era de 18,9 lesões por 1.000 horas de prática desportiva. Aí, um dos fatores de risco que ele traz para a gente foram as altas cargas de treinamento, que aumentam em cerca de 3,5 a chance de ter uma lesão no CrossFit. As lesões prévias, que a gente já sabe aí que, para a maioria dos esportes, se não todos os esportes, ou outras lesões, é o principal fator de risco, né? Que aumenta em mais ou menos 3,2 vezes aí a chance. E ele traz também lá o fator de proteção, que era a experiência em CrossFit. Ele também trouxe lá nesse primeiro artigo os principais locais mais comuns, né, das lesões no CrossFit, que foi ombro, lombar, joelho, perna e quadril e coxa, e que os tipos de lesão mais comuns eram lesões musculares, articulares e tendinopatias, tá? Então, só um resuminho aí bem breve mesmo. E aí, o segundo estudo, a gente viu também prevalência e associação do perfil ou características dos participantes de CrossFit com as lesões.
E aí eles também trouxeram que os principais locais eram ombro, lombar, perna, punho, que não tinha entrado no primeiro estudo, e joelho. Mas o restante ali era bem parecido com o primeiro estudo. E aí também, só que aí uma coisa diferente que a gente discutiu também na reunião passada era a questão de que o nível de proficiência nesse segundo estudo, ele foi, na verdade, um fator de risco e não um fator de proteção. E aí a gente também chegou a debater um pouquinho sobre a característica do estudo, como ele foi feito, que aí no caso era um estudo transversal. Então ele de fato não conseguiria afirmar, né, aquilo, e também a diferença que eles classificaram os níveis de proficiência dos atletas diferente do primeiro estudo. Então a gente sempre fala da importância das definições, não só das lesões, mas também de quem que é o atleta ali que você está atendendo e o artigo que você vai usar para tratar esse paciente ou melhorar o prognóstico dele ali e dar as informações para ele. Aí, no terceiro estudo, a gente viu o efeito, né, de um programa. E a gente discutiu bastante sobre as diferenças de nomenclatura de estudo piloto e ensaio controlado randomizado, né? E aí, porque os estudos pilotos, geralmente, eles estão mais propensos, né? O objetivo dele é ver a viabilidade do estudo, né? E o ensaio controlado randomizado, geralmente, ele quer ver causa e efeito, né? Eficácia das intervenções ou tratamentos ou programas de prevenção. E aí também uma outra coisa que a gente discutiu, se quiserem ver lá mais da discussão, tá lá tá lá no YouTube. A gente falou também um pouquinho sobre cegamento, né? Porque ele fala que os participantes eram cegos, só que aí geralmente intervenções de exercício é difícil a gente cegar, né, um participante, porque eu sei qual exercício que eu fiz, né? E aí a gente trouxe também alguns conceitos ali da Pedro, né, da escala Pedro, que eles falam que se você coloca duas pessoas numa salinha e um fala o que fez e o outro fala o que fez e eles conseguem diferenciar, então quer dizer que o estudo não foi cego. E aí, por fim, o programa foi um programa de mobilidade e resistência. Tinha lá no material suplementar os exercícios que eles fizeram, tinha uma descrição bacana ali de como foi feita a intervenção, o que geralmente falta em alguns artigos, né? E aí, por fim, não teve diferença, mas a gente conseguiu ter uma discussão bacana ali na última reunião, tá? Sobre os exercícios, sobre como que foi desenvolvido o programa. Bom, e hoje a gente vai falar aqui, geralmente a gente fala por último de tratamento em si, né? Mas esse foi um artigo muito legal, né? Como a Ana falou, fala sobre o vício em exercício aqui, mais específico para o CrossFit, né? E aí ele vai também validar ali, né? Não validar, mas ver as propriedades de medidas de um questionário. Eu não vou entrar muito, mas se alguém quiser entrar nessa parte, tá? Eu, assim, tenho zero experiência com estudo de propriedade de medida, então eu nunca fiz, né? Entendo ali mais ou menos para interpretar, mas se alguém quiser entrar ali de fato. Mas eu acho que o coração desse artigo é sim falar do vício ali, que a gente. Foi uma coisa que a gente comentou também bastante nas outras reuniões, que a galera do CrossFit era meio viciada, que ia se tremendo e tal. Então foi muito legal, foi uma surpresa aí ter esse artigo para a gente discutir hoje. Bom, então ele foi um artigo aqui publicado em 2016, tá? E aí, na introdução, ele fala, acho que ele traz o nome aqui pela primeira vez do cara que criou, né, o CrossFit, o Greg Glassman, que ele criou o CrossFit ali em 1990, e aí em 2000 ele, de fato, né, criou a marca, né, a companhia do CrossFit. E aí traz de novo aquela coisa que são várias habilidades que são treinadas no CrossFit, né? Aeróbica, pliometria, levantamento de peso, movimentos de ginástica, que é uma coisa que a gente já falou aqui algumas vezes. E é uma coisa que eu achei legal, ele traz um mapa ali do CrossFit, né? Tipo, dos locais que tem CrossFit, né? Isso eu achei bem legal. Se der, eu vou até compartilhar aqui para quem vê só o YouTube, não lê o artigo também. Se a Ana puder me habilitar aí. Acho que já está habilitado. Ah, já tá, já. Deixa eu ver aqui. Vem aí minha tela. Sim. Então, aqui, ó, eles trazem os locais, né? Achei bem legal aqui nos Estados Unidos, é onde tem mais. Depois aqui, não dá para ver bem o país, né? Talvez entrando no site aqui dê para ver mais certinho, mas a gente vê aqui uma gama, e aqui no Brasil cerca de 692. E um dos artigos que a gente
discutiu, ele traz esse panorama no Brasil, né, e no estado de São Paulo também. Então é legal para a gente saber, quem trabalha com isso aí, saber se tem para fazer um estudo também, onde está localizado. É importante, às vezes, antes de começar uma coleta, antes de planejar um estudo, entender um pouquinho do panorama disso, né, do esporte, né, ou da doença, da lesão em si, no local onde você trabalha ali. E aí ele fala, tudo bem até aqui, gente? Alguma coisa aí a adicionar? Ele é um estudo bem curtinho, né? Então, se eu ficar aqui falando, talvez vai ser um monólogo, né? Mas ele fala ali que desde 1970, esse vício pelos exercícios, eles vêm sendo descritos, né? E que aí, às vezes, as pessoas, por serem viciadas, elas negligenciam sintomas, né? E a dor delas, e aí para continuar a praticar ali o esporte. Falam que alguns estudos foram feitos na corrida também, mas ele não traz porcentagens aqui no início do artigo, né? Mas ele fala que isso também tem um aspecto emocional, de sensação de bem-estar, da energia que o esporte tem, né? Da melhora da autoestima também, identidade, são coisas que a gente às vezes usa, né, ao nosso favor, né? A autoeficácia, promover a autoeficácia do nosso paciente, para que ele seja mais fisicamente ativo. E aí ele fala, né, dos corredores também, que foram vistos em corredores, galera do fitness em si, triatletas, estudantes esportivos e jogadores de futebol, que são a galera aí que até 2016, 2015, foram o pessoal que foi investigado sobre o vício na atividade esportiva, tá? E aí ele fala aqui brevemente que a prevalência, né, desse vício varia de 3% a 29% em diferentes grupos esportivos, né, modalidades esportivas. E aí ele fala, né, do inventário de vício em exercício, que é a ferramenta que ele vai usar, tá? No estudo, e que ele vai ver algumas propriedades de medida, que ela consiste em 6 itens, tá? E que tem componentes teóricos baseados em comportamentos, tá? Em construtos de comportamento. E aí, essa ferramenta aqui já foi validada, mas ela não foi validada na população de CrossFit em si. E aí eles não sabem, né? A justificativa é que não sabe se as pessoas são de fato viciadas em CrossFit ou não, e por isso ele vai fazer esse estudo. Mas aí ele usa outras duas ferramentas, né, para ver também isso, que é o questionário de exercício obrigatório e a escala de dependência ao exercício. Porque aí alguns dos construtos que trazem é sobre a culpa, né? Então, assim, se eu não praticar o esporte, eu me sinto culpado, né? E aí ele coloca uma escalinha que eu vou falar ali mais para frente. Que aí você fala se concorda ou se discorda completamente com a afirmação. E aí ele fala, então, que ele quer ver a prevalência dos viciados em exercício de CrossFit aí, tá? E também ver algumas propriedades psicométricas do inventário, tá? E aí ele fez um recrutamento através do Facebook, tá? Em 10 grupos de CrossFit na Dinamarca, tá? E tanto nas regiões urbanas quanto rurais. Então, foi um questionário online que eles fizeram. E que a data de coleta foi entre outubro e novembro de 2014, né? E aí, ele teve uma perda ali amostral, eles conseguiram 635 participantes de CrossFit, né? E aí, 32 foram excluídos dessa amostra. E depois ele fala pra gente que eles se recusaram, né? Então, eles viram o questionário, viram sobre o que que é, e aí eles não responderam, tá? Então, por fim, a amostra dele foi de 603 participantes, o que é uma amostra bem boa aí, se a gente for ver, né? É bem, bem difícil. Para quem já fez aí estudo, sabe quão difícil é recrutar pacientes ou praticantes de atividade física, principalmente em prevenção, porque aí a pessoa não tem o problema, né? E aí, como você vai convencer a pessoa que ela precisa prevenir, evitar um problema?
Então, aí, nesse caso, é bem difícil, mas tudo é possível aí, tem várias estratégias. E a amostra dele, então, foi composta por 603 participantes de CrossFit, sendo 45% mulheres e 55% homens, então a gente vê uma distribuição legal ali. E aí a escala, né? Como que ela é? Uma escala de 5 pontos, tá? Variando do 1, que 1 é concordo plenamente ou fortemente com a afirmação, né? Daqueles 6 itens. E não, 1 é não concordo e 5 é concordo fortemente. E aí o score, a pontuação é calculada de 6 a 30, né? Então, se você não concorda, como a pontuação é 1, se você colocar 1 para todas, você tem a pontuação de 6, e aqui o máximo é 30. E aí eles usam um cutoff ali, né? Um ponto de corte de 24 para identificar o risco, né, do vício. Só que aí eles não falam, não sei se alguém, a Asha falou que foi ler o artigo sobre a propriedade, sobre a ferramenta, eles não falam da onde isso foi tirado, né? Se outros estudos já usaram esse ponto de corte, né? Ou se eles, assim, tipo, não tem muito dali porquê desse ponto de corte, tá? Então, se alguém tiver essa dúvida, ou souber a resposta aí, por favor. Eu li um de 2004, acho que Griffiths, e não citava no que eu vi, não, esse ponto de corte 24. É porque é importante, né, a gente saber, né, tipo, qual que seria um vício talvez baixo, né, não tem vício, e aí pequeno, médio e grande, talvez, né, porque ali, quando ele coloca 24, aí ele pega só uma porcentagem muito pequena, né, de pessoas. Aí eu fiquei pensando nisso depois, porque aí a gente vai ver os resultados, né, e aí eu achei não sei, acho que eu tô enviesada aqui porque eu acho que os crossfiteiros são viciados. Mas, de maneira geral, praticante de atividade física são, né? Então, Esse paper que a gente estava conversando agora antes de começar a gravar, o autor já fala isso, que durante muito tempo houve esse equívoco na literatura, que a gente confunde ainda o strong commitment, como é isso? Um commitment, um comprometimento, né? comprometimento muito forte, e a literatura, inclusive, recorria nesse erro, Aham. confundir o strong commitment com o addiction, e na verdade vão ser coisas diferentes, pelo efeito Peraí. negativo, né, que a pessoa experimenta quando está Uhum. longe da prática. Acho que seria essa a diferença. É. E aí fica assim, né? Porque aí no final ele separa e a amostra dele em não viciados e viciados, né? Não tem ali uma coisa que você fala, tá, aqui são as pessoas que Gradiente, estão um né? pouco, tal. E aí, mas beleza, continuando aqui, eles falam das quantidades, né, de treino, né, e aí eles, por semana, e aí eles eles categorizam, tá? Então, eles não coletaram, tipo, a hora específica de cada pessoa praticava. Então, os ranges eram de 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10 e mais de 10 horas por semana de prática, tá? E aí eles adicionaram alguns itens à escala, tá? Que eu vou pegar aqui para vocês. E aí eles colocaram a mesma escala de, de 5 pontos. Que aí eles adicionaram assim: eu me exercito apesar da dor, né? E aí você tinha que concordar ou discordar, né? E ali naquela escalinha. A outra era: muitas vezes me sinto culpado quando não me exercito. 3, eu sou muito motivado a me exercitar e incapaz de diferir entre paixão, quero me exercitar, e obsessão, ter que me exercitar. E costumo tomar medicamentos, por exemplo, analgésicos, para poder me exercitar. Mas aí entra muito nessa questão, né? Porque às vezes, para a gente criar um hábito, né, ou se comprometer, que foi o que a gente falou, de ter um compromisso, a gente fala, não, eu tenho que fazer isso, né? E aí, não sei se isso é exatamente viciado, talvez a gente teria que estudar um pouco mais aí sobre os comportamentos em si, mais para psicologia, para entender o que eles falam que é mais que caracteriza uma pessoa viciada, né? Ou uma pessoa extremamente comprometida, como a Asha disse aí. Então, eu acho que vai.
eu vou meio que nessa linha, porque às vezes a gente vê muitas pessoas que têm que colocar isso como uma obrigação com ela mesma, né? Aí a gente vê que às vezes até a galera fala de técnicas, né? Ah, para você revisar sua semana, coloca um compromisso na agenda com você mesmo, né? Para você ter o tempo e tal, porque às vezes você, com outras pessoas, você tem esse comprometimento, mas com você mesmo não. Aí isso pode entrar. Fala aí, Ana. Na verdade, queria fazer uma pergunta assim, mais técnica, talvez. É, não, não é super técnica, mas só para. Eu fiquei bem confusa com essa história deles terem adicionado essas perguntas, né? Já que eles estavam querendo um pouco avaliar esse instrumento na população do CrossFit, mas aí então, daí no final eles mudaram o instrumento, então eu fiquei meio confusa, né? Se isso pode, enfim, se daí eu vi que depois eu fiquei tão assim, tão encafifada com isso que eu fui buscar um pouco mais sobre o instrumento também. E aí eu vi que agora foi 2023, talvez, tem já uma versão, já saíram várias versões de lá para cá desse instrumento, e no último eles incluíram muitas coisas que esse artigo traz, né? E inclusive o autor, a autora, né, que eu não sei se tive a impressão que é uma mulher, é, que ela está neste outro artigo também, né? Então eu acho que talvez tenha sido ali uma primeira faísca de pode ser que esteja faltando coisa aqui e tal. Mas eu fiquei na dúvida isso, sabe? Se poderia ter feito isso ou se isso meio que tirou um pouco né, da força que teria o objetivo com o método, sabe? Aham. Cara, ó, olhando aqui, quando eles fazem a análise, eles não colocam isso na análise, essas outras perguntas, eles colocam só as 6 do estudo. Então, se for assim, beleza, porque as outras perguntas são complementares para primeiro objetivo de pesquisa dele. Agora, se eles incluir essas perguntas a mais, tudo no mesmo balaio para ver as propriedades de medidas, eu acharia estranho, mas eu posso estar falando bobeira, porque eu não tenho certeza, mas eu acharia estranho, porque aí você não está sendo fidedigno ao instrumento original, né? Se você quer ver Bom. lá as propriedades daquele instrumento em si, acho que você tem que usar o que ele tem e sim coletar outras ferramentas para você ver, né? Se que você já sabe que tem aquelas boas propriedades, para você ver se de fato está medindo aquilo, se Uhum. são equivalentes, se andam na mesma direção, os construtos e tudo mais. Então, aqui, pelas análises, parece que eles não incluíram essas outras Entendi. perguntas. Então, acho Eu não que a tinha. análise que fez aqui tá dentro, né, do que a gente, Boa, não pelo tinha menos, me tem. atentado nisso. Só para trazer um panorama aí para o pessoal, né? Porque quando eu li, eu falei, nossa, que ousado esse artigo. Para quem eu tive na aula de metodologia, quando teve aula sobre os estudos, né, psicométricos, assim, eu fiquei, ainda bem que eu não estou com nenhuma pretensão de fazer estudos nesse sentido, assim. Para quem tiver interesse, depois falar, né, do guia lá, né, do Cosmin, sei lá como é que fala, que são os checklists que a gente sempre fala, né, dos checklists quando é para revisão, quando é para ensaio clínico, e porque dá para você avaliar os construtos, né, e tipo, eu não vou lembrar agora, mas conteúdo, Testa. fidedignar. Isso. Então, assim, tem muitas camadas para investigar para poder validar um instrumento, assim. É super complexo, assim. Daí, por isso que a hora que eu li, eu falei, nossa, ousado. Não, E total. aí é difícil, eu não sabia nem como avaliar se, tipo, o artigo, se ele estava indo por um caminho legal. A única coisa que eu fiquei na cabeça era isso, de ter incluído outras perguntas. Mas agora entendi. Assim, ó, não sou expert nisso, mas se ele foi dessa forma que ele fez aqui de fato, eu acho que tá tudo dentro, tá? Porque essas perguntas adicionais, ele nem fala que é para
mensurar lá as propriedades do questionário, é só para, né, ele não escreve isso, mas fica subentendido que é para o objetivo primário dele, né? Então falando disso aí que a Ana falou, é, existe o COSMIN, ou COSMIN, cada um fala de um jeito, mas é como se fosse um manual mesmo para você fazer um, um estudo de propriedade de medidas, né? Validar um questionário e ver todas as propriedades de medida dele. Tem muita propriedade de medida, são estudos que são, assim, super rigorosos, tem que ser feito muito certinho. Todo estudo tem, né? Mas, assim, você tem que usar a definição ali e tal. Tem uma colega nossa aqui que terminou o doutorado dela agora, a Verônica. A Verônica é super experiente nisso, ela faz desde a iniciação científica dela, estudo de propriedade de medida. E assim, mas é meio que ler, reler, reler o Cosmin diversas vezes. E sempre tem uma divergência, assim, tem gente que, tá, o melhor que a gente tem, assim, que é, melhor não, mas mais usado, digamos assim, é o Cosmin, só que muita gente, assim, diverge, né, não concorda muito bem, então parece que hoje algumas coisas aí estão emergindo, mas também não sei dizer muito bem. Acho que o Juninho também manja de propriedade de medidas, posso estar falando bobeira também, que às vezes a gente já tem colegas aí que são experts nisso, a gente não precisa ser expert, né? Mas a gente pode começar a aprender com eles e depois virar expert aí. Mas de fato, são estudos sim complexos. A galera fala, só vou validar um questionário, cara. O trem é feio ali. Bom, então voltando aqui, né? Eles incluíram algumas perguntas, né, para agregar ao objetivo primário dele também, e nessa escala é de 5 pontos, tá? E aí, o que ele traz pra gente é que o score médio, né? Tipo, o que ele viu de resultado aqui? O score médio do inventário lá foi de 17,4 pontos, né? E que variou de 6 a 30 pontos, e que a prevalência de pessoas viciadas no CrossFit era de 5%, só 29 pessoas. Então aí a gente volta naquela questão do ponto de corte, né? Que ele escolheu, a gente não. Que aí eu posso escolher um ponto de corte, na minha visão, um ponto de corte para ser viciada ali, talvez seja 15, ou sei lá, moderado seja metade, que é os 15, baixo, né? Quem tem ali entre 6 a 14, né? Não viciada é quem tem 6, e aí, sei lá, subindo isso, né? Então. Não sei, parece que não tem um cutoff por trás para você dizer se a pessoa é viciada ou não aí com algum embasamento, tá? Então, eles viram nessa população de 603 que 29, ou seja, 5%, aí foi viciada no CrossFit, tá? E aí, quem eram essas pessoas, né? Essas 29 pessoas predominantemente que eram viciadas no CrossFit? Eram pessoas mais jovens, com menos de 30 anos, homens e com um alto volume semanal de prática, tá? Esportiva. E que mais? Deixa eu ver aqui. E desses, 55% treinam com dor ou lesão e 58%, né, desses 29, ou seja, que eram, né, então dentro dessa amostra de pessoas viciadas, agora ele estratifica quem eram essas pessoas, tá? Só para ficar claro. E aí são as pessoas, são os homens, a maioria, 75,9%, ou seja, 76%, com cerca de 30 anos também, 76%. 79% treinavam mais do que 9 horas por semana. 55%, que aí dá 16 deles, treinavam com dor ou lesão. 58% se sentia culpado quando perdia uma sessão de exercício. E aí os outros dois, que era a obsessão, né? Pelo contrário, ninguém se sentia, né? Não sentia essa obsessão pelo exercício, cerca de 72%. E 89% não tomava medicamento para ir fazer o esporte, tá? E o que mais? Deixa eu ver aqui algum ponto interessante.
Bom, algum comentário aí, o que vocês acharam? Que vocês acharam que ia dar um negócio muito diferente? Eu, Para olhando assim, começar isso, né? Foi um tapão na cara. E como realmente a gente julga ali, né, o que tá mais fácil assim da gente ver, e aí quando você vai colocar a prova, às vezes nem sempre é aquilo. Tudo bem, né? Tem essa questão que você colocou aí do cutoff e tal, né? Talvez precise entender um pouco melhor ou dividir um pouco mais, né? Risco leve, moderado e grave, sei lá como é, para risco, mas já foi uma coisa, né? Mais uma vez, reforçando, porque a gente tinha falado das outras vezes que prevalência, incidência, estava tudo ali no mesmo, né? No mesmo bolo ali de outros esportes. Então, tipo, o CrossFit é mais uma opção para a gente recomendar como prática de atividade física e tal. E aí, mais uma vez, né? Caindo, que outra coisa que a gente poderia falar é que, mas tem essa possibilidade das pessoas ficarem viciadas, dependentes, e isso virar um risco, né? Então, aparentemente, não. Então, mais um ponto aí para o CrossFit. É, e mais uma outra coisa que eu fiquei pensando, né, é na implicação prática, assim, desse estudo, de talvez dessa possibilidade de talvez usar esse questionário, né, se não, né, ele inteiro, porque às vezes na prática já tem tanto questionário, tanta avaliação, que você fica assim, não vou fazer mais um questionário, sabe? Mais perguntas que você pode jogar ali, né, no meio da conversa, né, não precisa ser uma sessão de avaliação ou passar mais um questionário, mas ir ali perguntando e tal, porque eu acho que é super importante você detectar esse risco, né, e essa dependência, porque várias vezes quando a gente está tratando lesão, muitas vezes a gente tem que, né, quando a gente vai fazer manejo de carga, por exemplo, você tem que entender por que aquela pessoa não consegue diminuir carga, né? Às vezes vai muito além, vai para este lugar do bem-estar e até indo para um vício, né? E aí como que a gente vai também intervir nisso, né? A gente como profissional da saúde, acho que a gente já começou a ampliar esse olhar, né, do fisioterapeuta. Aqui a maioria é fisioterapeuta, mas serve também para educadores físicos e tudo, de ampliar o olhar para a saúde como um todo, né? Então, também pensar na saúde mental. Então, como que a gente vai trabalhar isso? Porque a pessoa talvez não consiga diminuir porque tem essas outras questões. Daí, com esse instrumento, ou, né, percebendo que tem uma tendência, um risco aumentado para a dependência, como que eu vou trabalhar isso, né? Então, fiquei bem pensando nessa questão, assim, da utilidade mais prática ali. boa. Vai lá, Alessandra. Boa noite, gente. Eu achei muito interessante, assim, inclusive foi uma coisa que eu fiquei até, meu Deus, mas eu jurava que ia ser uma taxa exorbitante, de um vício exorbitante, porque é os crossfiteiros, né? Então, eu fiquei pensando principalmente por outro ponto que eles não levaram em consideração, mas que eu colocaria como um pontinho também, que é a competitividade. Basicamente, o que motiva um atleta, além do amor pelo esporte, é justamente a competitividade. Se ele treina por algum objetivo lá na frente, uma competição, ou um jogo, ou alguma coisa. E é sempre a competitividade. No CrossFit, eu sou meio leiga, mas eu participei já de algumas seitas, né? Essas seitas aí do CrossFit. Fui algumas vezes, me achei lá, peguei uma ruma de peso, depois lasquei minha lombar, mas é isso, gente, faz parte. E eles fazem competição intra-grupo. Então, dentro do box, eles fazem competições. E aí, as competições do CrossFit, eles são bem, assim, intensos em relação a tempo, carga e repetições.
E eles fazem tanto isso dentro do grupo, né, dentro do próprio box, quanto entre as boxes. Por exemplo, aqui na região tem um evento que vai acontecer, inclusive agora em maio, que é com a maioria das boxes da região daqui. Eles vão se juntar e eles vão competir entre si. E a gente já falou isso em alguma outra reunião, não lembro qual, sobre o quão bom é esse gostinho que o CrossFit dá de todo mundo unido, levantando uma bandeirinha, levantando, sabe? Todo esse sentimento. E aí é outra coisa para se levar em consideração, né? A motivação que o CrossFit ele permite, né? E eu acho que o esporte é lindo por isso, pelo amor que tem, pela comunidade, por todo mundo se motivar. Então, realmente eu me impressionei, porque eu achava que ia dar uma porcentagem assim, exorbitante, mas muito, muito bom o artigo. Gostei muito de ler, porque é uma coisa muito interessante que traz mesmo sobre o próprio esporte, né? O gosto, o amor pelo esporte. Muito, muito bacana. Total, não, foi ótimo. Acho que todos nós estamos ali meio enviesados, né, nisso do CrossFit. Vai lá, Isabela, depois eu falo. Oi, pessoal, tudo bem? Não vou abrir minha câmera, que ainda estou no meu trabalho, me desculpe, mas achei esse artigo bem interessante, porque tem algumas coisas que eu venho. Dá para me ouvir? Se eu estou distante, qualquer coisa eu posso aumentar o volume, não sei. Enfim, eu achei esse artigo bem interessante, porque eu venho estudando um pouco sobre teorias da motivação. E assim como a Alessandra trouxe um pouco, o CrossFit aqui, pelo menos no Brasil, a gente tem alguns estudos desenvolvidos e tal sobre características psicológicas dos praticantes que justifiquem algum ponto de motivação para a gente poder utilizar isso de recurso para promover a atividade física em outros âmbitos do esporte, assim, ou até mesmo dos nossos pacientes. E até esse artigo, ele é citado numa revisão sistemática de 2020 de um autor brasileiro que ele compilou essas características psicológicas. E esse foi o único estudo que trouxe um pouco da variável de humor nessa parte de vício. E aí, o que eu acho interessante de tudo isso, é que a gente fica com aquela ambivalência, né? Até na onde é motivação e aonde que aquilo parte a ser vício. Aí eu estava dando uma especulada assim, sobre o que o DSM, que é aquele livro de transtornos da psicologia, eles caracterizam como vício, né? Que aí eles trazem um pouco de alteração do seu vínculo social, tolerância, e aí responde um pouco aquelas questões do questionário que eles utilizaram. Mas, trazendo tudo isso, enfim, que o que eu gostei mais desse artigo foi que, da mesma forma que a gente tem alguns questionários para a gente promover um vínculo maior desse praticante no seu esporte, para melhorar a adesão, para ele continuar, para gerar o que a gente fala de necessidades psicológicas básicas, de autonomia, vínculo e competência, a gente também tem, às vezes, um instrumento de medida para identificar quando aquilo já ultrapassou o fato de permanência e adesão, quando aquilo extrapola. E, independente de que ele não é apto a permanecer no exercício e ter os benefícios daquela prática, a gente também, às vezes, tem um recurso ali, um questionário para identificar quando ele extrapola com o vício e ele também não vai receber os benefícios da prática de atividade física. Então, a gente tem dois recursos, tanto para colocar aquele indivíduo na prática, fazer ele aderir e fazer ele permanecer para poder usufruir dos benefícios de uma prática de atividade física, a gente, às vezes, agora também tem um recurso para intervir antes que aquele indivíduo ache naquela prática algo viciante e também não vai receber os benefícios que deveria ser do exercício. E outra coisa, falando sobre vício, a parte da competitividade é uma das coisas que faz a beleza do CrossFit, né? E tudo aquilo que também ultrapassa um pouco os níveis no estilo de competitividade,
questão do prazer, das respostas afetivas. E, e aí, uma das questões que comprometem tudo isso é se você ultrapassa as intensidades, você reduz o humor e aquilo passa a ser eu tenho que fazer do que eu quero fazer. Então, assim, eu achei um estudo interessante, entrava um pouco, casava com umas coisas que eu estou estudando sobre teoria de motivação, e enfim, e eu achei interessante o dado em si, dos 3% da 22. Eu não achei também tão exorbitante. Eu também esperava que fosse mais. Eu acho que isso está bem sub. Porque é difícil você perguntar para uma pessoa que está viciada se ela acha que ela está viciada, né? Então, é meio complicado. Eu trabalho numa academia aqui, né? E a gente vê quando o aluno não sai daqui de dentro e a gente vê que ele começa a comprometer o vínculo social dele e torna aquilo como algo que é a única forma dela atingir aquele objetivo. Então, é meio perigoso também, porque isso acarreta a vinda de outros vícios. Perfeito, foi ótimo. Também tô contigo aí. É bem legal que você está estudando sobre teoria de motivação, muito bacana. Deve ser um universo à parte, né? Tem muita coisa envolvida aí. E a gente fez um estudo sobre motivação, mas não com, né, com teorias, a gente só quis saber quais eram os motivos pelos quais as pessoas começavam a praticar corrida e o que mantinha elas na corrida, né? Porque a gente sabendo esses fatores, a gente consegue depois colocá-los em programas, né, de prevenção, de lesão, até de tratamento, né, para ajudar as pessoas a manterem essa prática, né? Mas é isso, acho que talvez seja uma linha tênue e a gente tem que definir melhor isso, né? O que que está sendo saudável, o que que não está sendo, né? E sobre os níveis de competitividade que as duas falaram, aí agora eu fiquei pensando, né? Que nos outros artigos a gente dividiu sobre os níveis, né? Alguns de um jeito, outros de outros, mas talvez na pessoa que não é profissional, né? Porque aí é o trabalho dela, né? Mas no cara lá que já está num nível um pouco maior, será que esses níveis, né, de vício é um pouco maior? Porque aí tem essa competitividade, aí o cara. Teve estudo que o cara passava mais de 10 horas por dia no box de CrossFit, gente. Que isso é doideira, né? Isso é meio doideira. Pô, não sei o que a pessoa faz, né? Porque 1 hora, às vezes, é suado pra gente treinar, né? Mas tinha muita gente, assim, com números muito grandes, né? Com horas, né, de prática. Então, assim, será que dividindo esse extrato de pessoas, né? Será que essa prevalência do vício vai ser maior ou não, né? Ou aquela questão dos cutoffs também, né? E acho que é isso aqui que eu anotei para falar sobre os comentários. Um comentário aí, galera? Então, beleza, acho que é isso. Foi ótimo. Valeu aí pelas colocações. Todo mundo ficou um pouquinho chocado com os resultados, mas foi um artigo ótimo. Acho que foi bem legal a gente sair daquele negócio de lesão, 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 lesão. Né? E vamos falar um pouquinho sobre outros aspectos, né? Talvez não tão saudáveis, mas para a gente mudar um pouquinho e fazer pensar sobre outras coisas também. A gente está querendo fazer, eu e a Ana, e depois uma série com outros temas, por exemplo, benefícios da atividade física, de outros esportes, para a gente trazer um pouquinho de saúde, né? E não só de lesão em si. Acho que está mandando alguma coisa aqui no chat. Qual artigo, Isabela, o dos motivos? A gente ainda ele está em revisão. Tem uns 4 meses que está em revisão. Mas assim que sair, a gente manda lá no Sciple, tá? Assim que sair, a gente manda. É, mas é bacana esse estudo aí, ó. Suado. Mas é isso, pessoal. Valeu, foi ótimo. Eu acho que de mensagem final aí, o CrossFit não é uma modalidade que lesiona mais que as outras, tá, galera? Então, assim, faça a prática de forma segura, se mexa, vá se exercitar, mas você pode se lesionar. E os locais mais comuns ali são ombro, lombar, joelho, perna, quadril e coxa, tá? Então, talvez você se lesione e talvez sejam esses os locais.
Geralmente, as lesões são mais voltadas para lesões musculares, articulares e tendinopatias. A gente ainda não tem programas, né, muito bons, muito fortes para prevenir lesões, então a ciência ainda está evoluindo quanto a isso. E parece que a prevalência de vício no CrossFit ela é baixa, cerca de 5%, e outros esportes variam entre 3 e 20 alguma coisa por cento, 29%. Fiz leitura labial ali da Ana. Então, assim, o CrossFit não é uma prática, não é uma prática ruim, parem de pensar com isso. Pelo contrário, você vai adquirir várias habilidades praticando o CrossFit, tá bom? Então, é isso, galera. A gente se vê semana que vem, às 20 horas também, com um novo tema que eu acho que vai ser a dança, né? Eu estou tentando abrir aqui, a internet está. Eu queria ver Eu qual acho que seria, vai ter que ficar de surpresa. Amanhã eu vou postar, tá bom, gente? dois... Que eu queria confirmar. Ah, peraí, tá abrindo, tá A abrindo. próxima é 2 do 5, não é? 2 do 5. Não, é 25. 20. 25, não é? Semana que vem? É, 25 teremos o primeiro artigo falando sobre a temática da dança, tá? Esse aí eu olha, já vi já. essa. Ana que vai moderar. Boa. Ah, tá. Mas é isso, pessoal. Então, nos vemos semana que vem, né? Semana que vem. Valeu, obrigada, até mais. Valeu aí pelas colocações, pessoal. Tchau, tchau.